Boa tarde! Tudo bem para vocês? Tô um pouquinho atrasada, mas tô aqui, hein? Vou botar a pauta aqui nos comentários, tá ok? E aí vocês vão fazendo as perguntas. Hoje a entrevista é com o Nino Smith, vice-presidente do Arame de Ricardo, que a gente tá sabendo, né? E a gente vai fazer um tete a tete com ele. Aguardo de vocês as perguntas, ok? Agradecer alguns patrocinadores, tá bom? JM Cabeleireiros e Estética, agradecer Spa das Sobrancelhas, agradecer Maju Acessórios, que faz as minhas bijus, ok? Um beijo pro Dr. Olinto e pra Lu, tá bom? Agradecer também Lisandra Tagarela, que agora tá com um trabalho maravilhoso pro Dia das Mães. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aqui que legal. Patrocinando a live de Negra Lu. Olha a caneca maravilhosa que ela fez. Caneca da rainha. A gente vira, ó. Quando a gente vira aqui, ó. Ó. Lisandra tá arrasando nos trabalhos. Quem quiser depois me pergunta o link que eu mando pra vocês fazerem encomenda. Olha que maravilhoso. Linda, né? Ó. Minha live hoje vai ser com essa canequinha. Ok? Agradecer a todo mundo que tá entrando. Aurélio, Samba da Intendente, que sempre me acompanha nas minhas lives. Toda semana tá aqui juntinho. Graças a Deus. Né? Tiago. Vamos ver quem mais tá aqui com a gente. Fabinho. Djair. Carlos. Franciele. Nossa, tem muita gente já. Nino, muita gente aguardando. Vou colocar aqui a pauta. Tá bom? E aí vocês vêm com a pergunta. Ok? Vamos lá. Sem fundo musical hoje, hein? Vamos lá. Não sei se Nino já tá aí. Se Nino já tá, manda um alô pra mim. Nino Smith. Prontinho, comentário fixado. Vamos focar então nas perguntas para Nino. Ok? E pode perguntar para mim também. Sem problemas nenhum. Tá? Para quem não sabe, olha, o Nino está aqui, ó. O Nino falou que tá vendo Alexandre Vale com ciúmes, mas Alexandre Vale já foi entrevistado, então manda ele ficar na dele, na piscina. A gente não tem culpa do Alexandre Vale de hoje o tempo tá ruim, ele não pode ficar dentro da piscina, ostentando, né? Ele gosta de ostentar, né? Lu, só abaixa só um pouquinho, por favor. Alexandre Vale, sem palavrões, por favor. A gente tá ao vivo para todo o mundo. Ok? Advomigo. Para quem não sabe, eu sou rainha de bateria do Arame de Ricardo. Entrei às pressas esse ano para poder tentar ajudar a escola. Eu acho que eu consegui um pouquinho. Fiz minha fantasia muito bem. Com Ateliê Mãe e Filha. Depois também vou deixar o link aqui, Ateliê Mãe e Filha, que é a Joyce maravilhosa que me vestiu, fez minha fantasia, foi lá na hora, me vestiu e depois também me despiu. E eu acho que eu consegui fazer o papel do momento que a gente estava passando muito legal, tá bom?
Então vamos lá? Vou te agradecer, Alexandre Vale. Calma, calma. No final eu peço agradecimentos, tá bom? Obrigado, Ana. Como rainha eu fui maravilhosa. Obrigado. Mas eu queria ter sido muito mais se eu tivesse me preparado. Mas eu prometo a todos vocês uma festa de agradecimento da rainha com buffet, docinho, salgadinho, essas coisinhas que a gente gosta de comer quando a gente está em festa. Vou comprar uns salgadinhos da Brunessa, que é o buffet que sempre me apoia, e vou lá servir para minha bateria todinha, tá bom? Ateliê Mãe e Filha da Joyce, maravilhoso. Thiago Martins conhece, ok? Fotos Duque, ó, beijo, tá sempre renovando meu portfólio de fotos, tá bom? Vou entrar com o Nino aqui, que senão a gente vai ficar só no agradecimento, ok? O Nino vai chegar agora. Tchará, tchará. Estão preparados para Nino Smith? Nino Smith é polêmico, hein? Ó. Tchará. Estamos já aguardando o Nino Smith. Não, eu não sou passista do Arrastão, Sérgio. Eu sou diretora da ala de passistas. Jesus. Eu não sou passista. Nino, cadê você? Não tô vendo sua cabeça, Nino. Tô vendo o teto da sua casa. Opa! O boné apareceu. Boné, Oi. metade do rosto. Oi! Quietinho aqui, Boa trancado, tarde, Nino Smith. quietinho, trancado aqui dentro do quarto. Boa tarde a todos. Boa Situação tarde. Tem uma complicada, hein? galera aqui, tem Oi? uma galera aqui muito fã, hein? Tem muito fã você, hein? Bem, deve ser só maluco, né? Porque maluco atrai maluco. É tipo isso. Não, às vezes não é maluco que atrai maluco. Às vezes a pessoa que fala a verdade na cara, né? Atrai quem gostaria de falar. É, Não na, é isso? na verdade, a gente não tinha que estar chocado em ouvir, às vezes, a verdade. A verdade era para ser normal, né? Mas hoje em dia a verdade se tornou polêmica, né? É o rótulo que se recebe. Exato. Polêmico. Ah, o cara é polêmico. É, O cara não é polêmico. Alguém tem que falar, né? Esse é o fato. Agora, exatamente. existe também o respeito, né? Não é porque você está dizendo a verdade que você tem que pisar em todo mundo, que é o que às vezes está Exatamente. acontecendo aí na política, em algumas situações. Não é dizer a verdade A para. verdade dói, né, em algumas pessoas, né? Exato, porque não é a verdade absoluta. Você está expondo um ponto de vista seu para que seja alertado uma situação para que as outras pessoas possam opinar. Senão você se torna ditador, né? Entendeu? É mais ou menos por aí. Exatamente. Exatamente. E aí, Nino, como é que você tá sobrevivendo a essa pandemia, essa loucura? Fica em casa, sem fazer samba, sem visitar escolas. Como é que tá sua vida? Olha, eu acho que assim, a gente tem que ter discernimento para não pirar, né? Para a cabeça não travar. A gente tem que viver cada momento da nossa vida de acordo com como ele é. Então, assim, até às vezes alguns amigos aqui têm convidado para fazer samba para a escola virtual, mas eu não estou querendo participar de nada, porque eu estou aproveitando esse momento para ficar também na minha. É uma oportunidade que a humanidade não tem há muito tempo. Também não Há é tudo muito. que é negativo, não. Há muito tempo a gente não tem oportunidade de ficar com a gente mesmo, com os nossos ali dentro de casa. Exatamente. Tudo bem que tem a parte financeira, precisa sobreviver, mas a gente também tem que parar um pouco com essa neurose, porque a gente corre no dia a dia, corre no dia a dia, a grande maioria. Lógico que tem uma minoria que conquista muita coisa, mas a grande maioria é sair todo dia para matar o pão de cada dia, é isso. Então que se dane, entendeu? Fica um pouquinho Exatamente. em casa, baixa um pouquinho a bola, sossega, deixa quem tem que resolver o problema, aproveita esse momento para descansar, fazer alguma Exatamente. coisa, ler um livro, aprender alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, Exatamente. dar uma Fazer um atenção para churrasquinho ali com a família, né? dar atenção para a patroa que não dava, dar atenção para o filho que não dava, dar atenção para a avó, para a Exato. mãe. Falando nessas coisinhas, voltando aí. Sua filha tá com quantos anos, Nino? Tá com 4 anos, né? 4 anos. Tá. Nossa, tá enorme, né? É, E ela quatro. puxou um pouquinho o seu lado? Oi? Olha, Ela puxou um eu pouquinho acho você que ou eu não? acho que certas coisas vêm no sangue, né? Porque
não é só o meu lado, a mãe dela também, a família de sambistas, né? Tradição de samba de muitos anos. É automático, ela aprendeu a sambar sozinha, ela gosta de samba, toca uma Ah, bateria, toca alguma legal. coisa, ela samba. Agora, a questão é tudo o resgate que a gente está tendo que buscar do samba hoje em dia. Porque se a gente não buscar o resgate, é natural isso. O samba vem perdendo espaço. Né? Isso é natural, vem Exato. perdendo espaço, é real isso. As pessoas não gostam de ouvir isso, não querem enxergar isso, mas o samba está perdendo espaço. Se a gente não fizer Com nada, certeza. provavelmente essa geração e algumas gerações mais para frente não vão dar atenção ao Tá samba perdendo. como a gente deu. Né? Podem até curtir a Com música, porque é certeza. muito boa, mas não vão dar atenção. A galera hoje em dia é samba Nutella, né? Nós somos samba raiz. Exatamente. Tem muita coisa boa por aí ainda sendo feita, mas não se tem mais o espaço e a atenção que se tinha, e nem o respeito que se tinha antigamente. Exatamente. Eu entrei para o Arame em 2014, a minha primeira vez no Arame de Ricardo. Assim, é bem distante da minha casa, eu não sou rica e nem tenho um marido rico, então, tipo assim, eu entrei em 2014, desfilei a primeira vez em 2015, fiquei 2 anos, eu acho que meio, e sempre fui para o Arame, assim, com as minhas próprias pernas, saía do trabalho, pegava trem, pegava ônibus e ia, porque, assim, eu gostava do ambiente, gostava de ver vocês, né? Gostava do seu comando ali, É, efervescendo, sempre inventando coisas novas, né? é, Gostava da velha guarda, ali também sempre presente. então, Aquele amor todo ali me contagiou, tem né? uma observação aí que às vezes as pessoas esquecem, né? Por exemplo, naquela época, quando a gente estava tentando aquele resgate lá do Arame, que até conseguimos com bom êxito, bons desfiles, né? De 2012 até 2015, o que acontece? A corda do Arame ela é um pouco distante do centro do bairro. Naquela época a gente não tinha o Uber, né? Não Isso. tinha motorista de aplicativo. Então Não. hoje isso facilita muito, né? Nessa retomada aí. A gente Eu agora descia ali na praça, pegava um mototáxi cheio de pegar um medo e ia lá pra mototáxi. dentro. Tinha o risco de você subir com o mototáxi que era estranho, aquela coisa Exato, toda. Hoje em dia a gente já não tem mais esse problema. E exato, outra coisa, naquela época estava começando o WhatsApp, tanto que exato. quando eu criei o grupo, o primeiro grupo que eu criei na escola, muitas pessoas relutaram em entrar no grupo, porque eles falavam assim, ficou aquela coisa na escola, quem está no grupo do Nino e quem não está no grupo do Nino do WhatsApp. Existia um preconceito com a internet. O sambista demorou muito tempo para começar a acreditar na Absorver. internet. Né? Desde o tempo lá Exato. quem acompanhou aí o Fórum do Espaço Aberto, aquela coisa toda, né? O sambista tem muito mimimi de não pode falar nada, né? Por exemplo, o jogador de futebol joga mal, a gente vai lá e corneta o cara. Tem jogador de futebol que bate boca na rede social com o torcedor. E no samba você é obrigado a falar que Exato. foi bom. É obrigado a falar, não, se foi ruim, É. foi ruim. Entendeu? Se o cara tratou você com respeito, falou com respeito, você vai responder à altura, vai responder com respeito. Se você não quer saber, você ignora, mas a crítica tem que ser dita, pô. O sambista precisa Com certeza. aprender a conviver com essa exposição, entendeu? Ser realista, né? Botar pra fora o que tá aqui dentro, né? Negralô, Não o que guardar. Mídia é mídia. Se é positiva ou negativa, vai depender de você saber conviver com ela ou não. Mídia é mídia, pô. Quem faz um movimento cultural, um movimento popular e não gosta de mídia, só pode ser maluco, entendeu? Com certeza. Vamos lá, Nina. Tem muitas perguntas aqui para fazer para você. Algumas polêmicas e outras não, tá? Mas eu acho que você hoje, na condição que o Arame de Ricardo vem passando, eu acho que você é a voz mais ativa ali dentro para poder explicar para a gente, para o mundo do samba, e para quem não é do samba também, que quer frequentar o Arame, começar a frequentar o Arame de Ricardo, né? Se empolgar. Eu acho que você vai contar para a gente muita realidade dessa. Então, eu tô com uma dúvida grandíssima. Eu não tenho nem jogado muito isso na internet. Eu estou só observando, esperando as coisas dissolverem, né? Então, o Bené, o Bené agora é o presidente do Arame de Ricardo e você é o vice-presidente, Certo. né? Pela Liesb.
Mas o César Gomes continua falando que ele é o presidente de verdade há 13 anos e agora pela Livres. Quem é realmente o real presidente e quem não é presidente? Explica pra gente. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, assim, não vou nem citar o Arame no primeiro momento. Né? O absurdo já vem do ano passado, quando tivemos duas ligas administrando o mesmo grupo, né? Que era o tal Grupo B da Intendente Magalhães. Que para Livres era Grupo B, para Liesb era grupo Especial da Intendente Magalhães. Quer dizer, ali já foi o primeiro grande absurdo. Né? E era óbvio que esse absurdo, né, ia acarretar em certos problemas futuros, que é o que está acontecendo com o Arame. Talvez o Arame seja o primeiro caso desse problema. Né? Por quê? Ali existiu uma oportunidade de criar esse problema. Como teve duas ligas para o mesmo grupo, uma hora ia ter uma escola afiliada em duas ligas. Era o que ia acontecer. Só eles que não previram isso, que era um problema que isso ia acontecer. Por quê? Né, assim, é tão absurdo o poder público não ter se posicionado corretamente. Não tinha que ter duas ligas, ele tinha que escolher uma, decidir uma e acabou. Era essa a questão. Aí tem aquela prerrogativa que é a decisão das escolas, o poder público não se mete, não faz o seu papel policial, o seu papel de investigação para saber o que aquilo está ocorrendo. Sempre foi nas coxas. Enfim, o que aconteceu com o Arame? Né? O César está há 13 anos na frente do Arame. Há 13 anos na frente do Arame. Né? Houve uma outra oportunidade em 2007, quando eu não participei, né, disso. Eu percebi o movimento, eu fui cantor em 2004 e 2005 da escola, percebi o movimento que não estava com um caminho legal e resolvi me afastar como cantor, não quis participar mais. Desfilar, eu sempre fui lá e desfilei. E houve um problema lá entre eles, e na época o Tizoca era o presidente, o César era o tesoureiro. E o César acabou assumindo a escola como presidente, e o Tizoca foi acusado lá de um monte de irregularidade. Beleza. O que aconteceu? Desse período para cá que o César foi presidente, nunca mais houve uma eleição no Arame. A gente não sabe mais quem é o conselho do Arame, a gente não tem mais uma democracia. Apesar do Tizoca ter sido acusado, a forma de gerir do Tizoca era mais democrática do que a forma de gerir do César. Apesar do Tizoca, às vezes, ser mais incisivo, um cara que fala mais, né, que se aproxima mais ou menos do meu estilo, do estilo normal do sambista, e o César é aquele cara ali que parece um gentleman, mas o César é muito mais ditador do que qualquer um outro. Porque ele não te responde, ele não te dá satisfação. E aí foram passando os tempos. Quando chegou em 2012, houve um outro movimento para se mudar novamente o Arame. Desse eu participei. Cheguei lá e tal. A escola vivia um momento político mais interessante, né? A favor da Liga. A Liga era colada com o Arame, aquela coisa toda. O César era o vice-presidente dessa rapaziada que hoje é a Liesb. E aí, conclusão, o Arame acabou tendo uma explosão, melhorou a sua visibilidade e foi. Nisso, chegaram muitas pessoas e, em determinado momento, né, o César resolveu novamente fechar a escola em 3 anos. Em 2015, ele fechou novamente a escola, não deixou mais que as pessoas opinassem e acabou saindo, fundando o Império Ricardense, aquela história toda. Aí hoje a gente retorna. Por quê? O último carnaval, o próprio César, né, foi uma figura conhecida nossa, que é o Arilton, né, que é um cara que tem experiência de fazer carnaval, né, fez muitos anos de carnavais para Portela e tal. Foi recorrer ao Arilton que o Arame não ia desfilar se o Arilton não ajudasse, porque o César não sabia o que fazia. O Samir Trindade, como diretor de carnaval, tinha saído, deixou o César na mão, né, mas também tinha os seus motivos, e assim a gente acabou retornando para ajudar o Arame. Como eu já tinha um compromisso no Mato Grosso do Sul, coloquei um pessoal para ajudar, né, que foi liderado pelo Alexandre Reis. Você acompanhou toda a história e tudo mais. Beleza. Quando chegou um determinado momento, faltando 10, 15 dias para o carnaval, as pessoas já estavam ficando meio que insatisfeitas. E eu meio que botei panos quentes. Falei, não, deixa, toca o barco, vamos botar na avenida, a escola tem que ir para a avenida e foi. Quando passou o desfile, eu e o Alexandre Reis fomos até o César para conversar com ele. E, obviamente, a gente fez a linha bobo, mas falou, César, qual os valores que o Arame recebeu,
Por que a gente passou essa dificuldade? Por que as outras escolas conseguiram, mesmo na dificuldade, fazer carnaval? Por que você não dá satisfação? Por que você não dá satisfação? Por que você não explica pra gente? Por que quando você recebeu a verba pública, você não sentou com quem estava te ajudando para planejar? Por que você toma a decisão sozinho? Se você estava sozinho, depois pediu ajuda e todas as pessoas que estavam ali, você depois não dá satisfação. Você desaparece. Você só apareceu no dia do desfile novamente e com a prerrogativa de que não tinha mais dinheiro e não falou quais os valores que tinha recebido. O que ocorre? Não é acusar o cara de ladrão, mas essa postura não é uma postura que nos leva a achar que tem alguma coisa correta, que está correta. Por que o cara some? Por que o cara não explica? Aí, nesse dia, a gente chegou a se estressar lá, teve uma coisa que eu falei que ele não gostou, e aí ele respondeu mais áspero, eu também levantei a voz, aquela coisa toda, se estranhando, mas depois se acalmamos. Então ele começou a dar as explicações dele, deu as explicações, ligou para algumas pessoas da Liga, né? Na época, o presidente da Vizinha Faladeira, que hoje vem a ser o presidente da Liga, o Davi, ligou para o presidente da Unidos de Luca, o Elinho, e tal. E aqui eu falo todos os detalhes, que é para as pessoas depois... eu gosto de falar detalhe porque eu gosto que todo mundo entenda, entendeu? E faça a sua análise. Eu não gostei do tom que o Elinho da Lucas falou comigo, entendeu? Disse que não me conhecia, disse que se tivesse que resolver alguma coisa, que se ela precisasse de ajuda, ele pegava o carro e vinha em Ricardo. E vinha em Ricardo fazer o quê? Tom de ameaça? Eu não sei nem quem ele é. Tipo assim, o samba tem que parar com isso. Não é dessa forma que você resolve a diferença. Não é isso aí. A gente estava fazendo um questionamento de uma verba pública que não pertence ao seu César, que não pertence ao seu Elinho, que não pertence ao Nino, que pertence ao povo da cidade do Rio de Janeiro. É uma verba pública. Nós estávamos, como, além de sambistas do Arame, como cidadãos fazendo uma interpelação. O que foi feito daquele dinheiro? Só isso. E aí, depois disso tudo, o César entendeu e começou a falar e fez as contas dele lá. Nesse momento, o Alexandre chegou à conclusão, eu não poderia falar porque eu não participei, eu não estava no Rio, o Alexandre chegou à conclusão e não ficou satisfeito com a colocação do César. Então, nós decidimos marcar no dia 15 de março, que passou, uma reunião com todos da escola. Né? A princípio, aí eu contatei o vice-presidente Bené, que já estava afastado da escola. O Bené falou com algumas pessoas antigas e aquilo foi se espalhando, porque é aquela coisa, né? As pessoas estão chateadas, estão afastadas do arame. Mas quando fala que o arame vai acabar, que alguém vai tomar o arame, aí a coisa muda de figura. Né? Porque existe um sentimento de que o arame realmente é nosso. Ele é um patrimônio cultural do país. Tem muitas histórias ali de vida, de casamentos, de romances, de amores, que vai além do carnaval. Além do carnaval. Então, o que aconteceu? Nesse dia 15/3, a reunião foi tomando uma proporção que ia além daquela interpelação com o César. Eu acredito que o César percebeu, né, na linguagem popular, que eles acham que vai tomar um golpe. Só que o que acontece? Eu só entendo como golpe, né, quando as coisas são feitas pelas suas costas. Quando é feito com transparência, na sua frente, eu não consigo entender como golpe. Porque ele estava avisado da reunião, ele sabia qual era o motivo da reunião, e ele simplesmente não apareceu nessa reunião. Ele não foi. Né? Ligou com algumas pessoas, falou um monte de besteira, acusou um monte de gente que queria tomar a escola dele. Aí eu não consigo entender o que é tomar a escola do cara. Né? Tomar a escola como? Porque a escola não é dele. Na verdade, a escola não é dele, a escola é da comunidade, é do lugar, né? E ele foi avisado que ia ter uma reunião. Ô, Negralo, olha só, a escola é pública. Lógico que a gente, por um respeito, né, a determinadas regiões, isso é uma coisa cultural nossa do Rio de Janeiro, eu não vou sair daqui para mandar numa escola lá de Santo Cristo. Eu não vou sair daqui para me meter na escola lá em São João de Meriti, lá na Mangueira, se eu não for convidado, porque eu moro em Ricardo de Albuquerque, entendeu? Mas se eu quiser me meter, eu posso me meter, porque as escolas recebem verba pública. Elas devem satisfação a todos os cidadãos do Rio de Janeiro. Não tem dono, escola de dono. Não conheço escola de dono. Se tem dono, então não receba verba pública. Entendeu? Por isso que eu sempre fui taxado de polêmico. Porque quando o cara se comporta para falar comigo como dono, seja ele
o mais humilde que for dos presidentes, como já bati de frente com o presidente da Imperatriz, que é um bicheiro conhecido, como já bati de frente com o Falco na Portela, entendeu? Não é a parada de querer ser mais macho que ninguém, não, é ser sujeito homem, entendeu? Nenhum deles, para mim, são dono de nada. Entendeu? Eles têm que falar comigo de igual para igual, enquanto eu receber verba pública. Tá entendendo? Eu acho que Exatamente. eu acho que é dessa forma que tem que ser. E aí o senhor César fugiu da entrevista, entendeu? Da reunião. Ele não apareceu. E aí o que acontece? Aí vem as verdades que as pessoas não sabem. As pessoas acham que eu tomei uma decisão. Não tomei decisão nenhuma. Lá estavam pessoas mais antigas do que eu, com muito mais anos de vida, de escola e de bairro do que eu. Entendeu? Eu nasci aqui, fui criado aqui, mas tinha gente mais velha do que eu que fundou, até fundador da escola tinha lá. Entendeu? E aí o que acontece? Lá, uma pessoa que eu não vou... Oi? Tá me ouvindo? Tô vendo, tô vendo. Não, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ah, tá. Lá uma pessoa que é antiga na comunidade, né? Essa pessoa disse que para ele tinha um basta e ele liderou a reunião nesse momento lá e ele chegou à conclusão e falou para mim, a gente vai dar um tempo e vai buscar os caminhos legais e vamos resolver. O César não tem mais condições de comandar o Arame. O que ocorreu nesse momento aí? Fizeram uma proposta, se todo mundo concordava, em consenso do Bené, que era o atual, que era o vice-presidente, se tornar o presidente. Todos os presentes naquele momento concordaram com isso, e aí, né, as pessoas que estavam comigo, que é o grupo que vem tentando resgatar, perguntou se tinha algum problema de eu ser o vice-presidente, e todo mundo também concordou. Eu e Bené apertamos a mão e assim selou aquele primeiro acordo. O que acontece? Aí foram partir para os processos legais. O que ocorre? Nesse momento, eu recebi um telefonema da dona Rafaela, aliás, uma mensagem de WhatsApp, a qual eu tenho aqui as conversas e os áudios todos, e até agora eu não mostrei isso para ninguém, porque não há necessidade de mostrar. Entendeu? Ela pegou e me perguntou qual era a situação que estava acontecendo no Arame. Eu disse para ela o que estava acontecendo, expliquei tudo isso, e disse para ela que não via mais clima político para o César ser presidente do Arame. Aliás, não há esse clima há muitos anos. A escola há 2 anos não abre a quadra. Né? Há muito tempo que a escola já não existe mais. Né? Ela está só desfilando e se garantia no apoio que presença lá, somente. Se garantia no apoio que tinha com a Liesb e agora não tem mais isso e na Livres ela não conseguiu sustentar porque a Livres também não teve essa força toda. Então, o que acontece? Eu conversei com a Rafaela, expliquei tudo isso para ela, e ela me falou o posicionamento dela em relação à gratidão dela com o César, que o César fundou a Liga e tudo mais. Eu expliquei para ela, falei, Rafaela, lá atrás, quando fundou a Livres, estava eu, a Juliana Leandro, presidente da Caprichosos, a Lohane da Curicica e você. Tínhamos um grupo só nós 4. Né? Eu disse para você o seguinte, quando você falou que o César ia vir para a Liga. Eu falei assim, mas o César não era vice lá? Como é que ele vai ser um cara que vai comandar uma outra Liga se ele era um dos problemas? Ele hoje fala mal da Liesb, mas ele era o cara lá que assinava toda a papelada, pô. Ele era o vice-presidente. Ele é o cara que mexeu com o financeiro durante vários anos. Falei, como é que pode uma coisa dessa? E naquele momento ali eu percebi que a Livres não seria o caminho correto. E fiquei na minha. Segurei minha onda. E aí expliquei isso para ela novamente. E ela pegou para mim e disse que o Arame teria caminho aberto na Livres de qualquer maneira, mas que o César tinha o prestígio deles. Essa informação eu levei para o Bené e o pessoal, né, que eu considero como grupo dos antigos, lá da velha guarda do Arame, e eles buscaram, né, contato com a Liesb, o que é totalmente natural. Eles têm o direito de ouvir todas as partes. Né? Eu tinha um problema pessoal, né, com a Liesb, justamente por causa do César. Ele, na Liesb, fez a minha caveira com os caras e depois acabou começando essa brigalhada toda. Mas, de fato, a gente nunca fez trabalho junto. Né? Eu com a Liesb. Porque eu nunca fui presidente de escola nenhuma. Eu era o presidente do conselho do Império Ricardense.
Eu não era o presidente administrativo. Então, eu não tinha acesso à Liesb da maneira que as pessoas acham que eu tinha. Eu tinha uma certeza de que algumas coisas não estavam dentro do correto, mas não tinha o que fazer. Só tentar alertar. Enfim, o Bené e a galera da antiga procurou a Liesb e o César já havia assinado uma carta de renúncia ano passado com a Liesb. Ou seja, aí a gente volta lá no início da conversa. Existem duas ligas, o que é um absurdo. Para Livres, o César é o presidente, né? Para a Liesb, o César não é o presidente. Para a Liesb foi feito todo o procedimento correto, né? O presidente do Conselho Deliberativo reconheceu a carta de renúncia que o César entregou, assinou um documento dando poderes ao Conselho do Arame para poder tocar para frente. Automaticamente, gente, não tem eleição, não tem golpe. Se o César entregou uma carta de renúncia, automaticamente o Bené é o presidente. Pô. Acabou a história. Mas como é que ele vem a público, em mídia, então, falar que é mentira? Eu não consigo entender essa parte, entendeu? Se ele entrega uma carta de renúncia... Veja bem, Negalu. Vamos prestar atenção no corte temporal. Ele entrega uma carta de renúncia na Liesb, ponto. Depois disso surge a Livres. A data da Livres é posterior. Então, na verdade, quem deu o golpe foi o seu César. Entendeu? Ele entrega a carta de renúncia na Liesb, o Bené passa a ser o presidente lá em 2019. Exato. Lá em 2019. Exato. Só que o Bené não ficou sabendo disso. Entendeu? Isso não veio à tona. Isso também foi um erro cometido pela Liesb. A Liesb não se preocupou com esse detalhe, com a sua afiliada. Estava numa guerra judicial. Até porque a Liesb também pode ter pensado, eu não estou defendendo ninguém, que o César, ao entregar a carta, ele avisou a escola, não sei se... Olha, na verdade, eu ainda não conversei isso com o presidente da Liesb, mas o que eu entendi foi o seguinte: a Liesb fez o papel dela, tipo assim, receber a carta e não teve, assim, como é que se diz? Ela não teve uma atitude pessoal de se meter na questão do Arame. Ela simplesmente falou assim: quem está filiado, quem está aqui e vai desfilar na outra liga, vai ser penalizado, ponto. Ela comunicou isso, e aí cabia ao Bené, que era o vice-presidente, passar por cima e buscar também informação. Na verdade, o Bené também foi um pouco omisso nessa questão, entendeu? Também não se preocupou. Já cansado do César, ele se afastou e deixou o barco rolar. Então, o que acontece? Vamos voltar lá atrás. O César entrega uma carta para a Liesb e depois ele vai para a Livres. Ou seja, olha a loucura. Eu deixo de ser presidente e depois eu passo a apoiar uma outra liga e volto a ser presidente. Quer dizer, nesse momento, aí eu acompanhei em off, o CNPJ do Arame estava inapto e ele reativa o CNPJ do Arame já com o Arame se filiando a Livres. Quer dizer, por exemplo, o carnaval que passou, de 2019, né, o Arame recebeu verba da Liesb. Quer dizer, se 2020 ele recebeu verba da Livres, ele prestou conta para quem, o Arame, de 2019? Tá me entendendo como é que funcionam as coisas? Assim, os caras fazem de tudo para se manter no poder, cara. Fazem de tudo, tá entendendo? Estão acostumados com isso, com esse camarada que saiu da presidência da Rio Tour, Marcelo Alves, que é o culpado maior de tudo isso, entendeu? Que é o cara que aceita tudo isso. Que eu espero que a nova administração da Rio Tour seja diferente, entendeu? É uma confusão danada. Aí o que acontece? Chega nesse imbróglio judicial não, nesse imbróglio aí do César dizer que é presidente, de ter o Arame na Livres e o Arame na Liesb. Porém, existe em torno de tudo isso uma questão que é o seguinte: além da legalidade, que é a parte do documento, tem a parte da moralidade. O senhor César não tem moral para falar com ninguém. O senhor César é um dos culpados. Deu uma travada aí, Nino, na sua internet. Deu uma parada aí. Peraí.
Opa, deu uma falhada aí na sua internet. O seu Opa, César voltou, o voltou. César é totalmente culpado de estar nessa situação. Ele mesmo é um dos culpados. Então, o que acontece? E quando as pessoas começam a tentar resolver esse tumulto todo que vem desde lá do final da associação, ele é um dos que atrapalha. Pô. Por quê? Existe também nisso tudo o clamor público. Tem que ser respeitado o clamor público de uma escola de samba. Se as pessoas querem uma outra opção, se as pessoas querem ouvir outras opiniões, ele tem que ser o primeiro a botar na mesa, fazer uma reunião e falar, então beleza, vamos se reunir, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Mas não, é tudo feito por particular, tá entendendo? E o que ele acusa de fazer, o que ele acusa na nota dele aí, que é feito bar dos panos, não houve bar dos panos nenhum. A Liesb agiu corretamente, nesse caso aí tá tudo certo. A gente agiu corretamente, ninguém agiu por trás de nada. O único aqui que se comportou, a palavra não tem outra, como um rato foi ele, que está na internet aí jogando conversa fora. Agora está com a pandemia, ele botou na nota dele que a gente foi leviano de fazer uma reunião na pandemia. A reunião foi 15 de março. Não tinha, você é testemunha disso, todo mundo lá no grupo. Por isso que eu gosto das coisas jogadas no grupo. Pô, eu não gosto de PV, eu gosto de grupo, porque todo mundo fica sabendo. Quando a bomba explode, todo mundo fica sabendo. Né? A reunião foi lá em 15 de março. Ele que não apareceu na reunião. Era só ele aparecer. Mostrava as contas, mostrava quem era o Conselho Deliberativo, falava para todo mundo, falava para a comunidade. Porra, aí o que ele faz? Ele pega o meu nome, como sempre, né? Porque é o cara que fala, alguém tem que tomar atitude, né? Ele pega o meu nome e fala, o Nino isso, mas não é o Nino, olha só. Ele não citou o nome do Kung, que reformou a quadra, gastou 45 mil, que é o cara que está puxando o bonde para poder tirar ele. Ele não citou o nome do Kung, apenas o Kung não gosta de carnaval, não entende de carnaval. O Kung só quer ele fora, quer que o arame sobreviva, que funcione, mas não quer ser presidente nem quer ser vice. Falou para mim pro Bené, a vez vai ser de vocês. Se não tiver bom, volta aqui para cobrar de novo. Tá entendendo? Porque é um cara que está ali há muitos anos, ajudando a escola. Ele não cita o Kung, ele não cita o professor Osto, que é vereador, que sempre ajuda a escola, que está lá no grupo. Você viu lá ele falando esses dias, que é um cara que também quer o resgate da escola, que com o César não ajuda mais em nada, ninguém mais quer saber de trabalho com o César. Ele não cita as outras pessoas, ele não cita lá os crias, como a Raíssa, tudo para ele é me atacar. O Nino tá revolucionando. Ontem mesmo eu fui botar panos quentes. Falei com o Bené, falei, pô, Bené, vamos aguardar a pandemia para ver a situação da quadra, depois a gente vê isso, para retomar a quadra. O Bené foi enfático, falou, negativo, segunda-feira eu vou estar indo até ele para buscar a chave da quadra. Se não me entregar, eu vou buscar os meios legais de recuperar a quadra. Então, ou seja... Deu uma falhada novamente. Ou seja, não é um movimento do Nino, não é um movimento pessoal, Nino e César, é um movimento do bairro de Ricardo de Albuquerque. É um movimento de pessoas, de uma comunidade inteira que não aguenta mais, porque ele deixou chegar nesse ponto, entendeu? Não aguenta mais. O arame não tem uma cria. Assim, por exemplo, para pensar, você que é do mundo do samba, qual foi o sambista que o arame revelou nos últimos 13 anos que o César é presidente? Quem o arame revelou? Não lembro. Algum cantor o arame revelou? Cantor? Conhece algum? Não. Cavaquinista, você conhece algum? Passista de relevância, conhece alguma? Conhece algum casal de mestre? Nunca vi trabalho social assim, né, a esse ponto. Entendeu? O próprio Império Ricardense, em 3 anos, revelou mais gente do que o arame revelou nos últimos 13 anos. Tá entendendo? Exato. Né? O Império Ricardense deu oportunidade para cantor, vou citar um monte aqui, o Giovanni, o próprio Alexandre, o próprio Felipe Nazário, né? O Dudu Viana, deu oportunidade para um monte de gente, entendeu? Casal de mestre de porta-bandeira deu oportunidade para um monte de gente. Passista, diretor de passista, coreógrafo de comissão de movimento, aí o Jefferson. Quer dizer, o arame não acontece, o arame não funciona. O arame é uma escola, como bem citada aí, eu não me lembro agora quem foi que citou isso, o arame virou uma escola de aluguel. Uma escola de aluguel. Exato. Então, assim, ela só existe na avenida e esse ano nem isso aconteceu. Né? Chegou no fundo do poço. Então é disso que eu estou falando,
é o legado que a escola não deixa mais, né? É o trabalho cultural que a escola não tem mais, é a quadra que não funciona. Estamos numa pandemia, a maioria das escolas estão fazendo alguma atividade para ajudar suas comunidades. O que o Arame faz nesse momento? Absolutamente nada. Não faz nada. Porque a quadra está trancada, entendeu? Porque não serve nem para ser um local de recolher alimento. Nada, não serve para nada, entendeu? É isso que o seu César não entende. Né? Essas respostas que ele deu é a hora dele realmente. Aí eu te pergunto, o presidente deve a si próprio. Pô. Ele diz que deve a si próprio, que a escola tem uma dívida com ele de mais de 120 mil reais. Deve ao vice-presidente antigo. Deve ao vice-presidente antigo. O cara tem uma carta de crédito no valor de 60 e poucos mil. Quer dizer, a escola pagou um pedaço, deve 45 mil reais ainda. A escola deve ao próprio presidente e ao ex-vice-presidente. Né? Como é que pode uma coisa dessa? Absurdo. E não arrecada nada. Paga com quê? Paga com verba pública. Né? Como é que você faz uma administração, deve para você mesmo e se paga com a própria verba pública. E o cara ainda acha que não tem que explicar nada. Ainda acha que a administração dele... como eu te falei no início, não é chamar o cara de ladrão. É chamar de incompetente. A palavra é incompetência. Ponto. Desde pequeno a gente aprendeu que a gente gasta o que tem. Né? Se a gente parcela, a gente tem que pagar as parcelas. A gente tem que cumprir os prazos. A gente tem que fazer um planejamento, é gestão. Entendeu? Como é que se enrolou dessa maneira e como é que não tem solução? Qual é a solução para sair desse buraco? Ele não dá solução. Todo ano é a mesma história. O dinheiro que vem não tem como pagar nada, não tem como fazer nada, não tem como fazer nada e a escola vai se apequenando. Se apequenando. O carnaval vai sempre se virando, né? A gente vai se virando no carnaval, né? Como foi esse ano, né? Então, Negalu, basicamente é um imbrógliozinho que tá rolando, mas que assim, eu, por exemplo, não vejo como ele continuar. Vou te dar um exemplo contrário a mim, que foi no Império Ricardense. Eu, presidente do Conselho no Império Ricardense, fui contra o presidente porque achei que ele não prestou conta corretamente com o Conselho Deliberativo, certo? No momento, o Conselho Deliberativo apoiou ao presidente administrativo. Não entendeu a minha reivindicação naquele momento. Se tornou uma questão política que era desfavorável a mim. Mesmo eu estando com a minha convicção que estava certo, eu saí, cara. Eu saí. E olha só, se a maioria da escola quer tomar um posicionamento que eu não concordo, o errado sou eu, mesmo que eu esteja certo. Pô. Tá entendendo? Eu vou sair. Eu saí. E depois que eu saí, passaram-se 2 carnavais, a escola quebrou a cara, pô. Infelizmente, eu tinha razão. Tá entendendo? Hoje o Império Ricardense não é mais o que era, pô. Entendeu? O presidente ficou sozinho, afogado em dívida. Dia desse eu recebi uma notícia que uma pessoa que ele devia entrou na quadra e tomou as 2 máquinas industriais como forma de pagamento. Tá entendendo? Como forma de pagamento. Nossa. Então, quer dizer, eu estava com a razão. Mas mesmo com a razão, eu era minoria. Se eu era minoria, eles têm que seguir o caminho deles. Tá entendendo? Houve uma reunião onde eles votaram a favor do presidente e votaram pelo meu afastamento do cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Então eles votaram contra mim. Então eu tenho que ter a hombridade de sair, pô. Entendeu? De sair. Aí fica a meia dúzia falando assim, pô, o cara foi expulso da escola que ele fundou. Não, eu não fui expulso. Eu me posicionei contra a prestação de conta. A maioria quis concordar com aquilo, eu não concordei, eles decidiram concordar. Eu peguei e me retirei. Eu me retirei. Sim. Acabou. Tá entendendo? E só estou de volta ao Arame porque botei o samba, porque foi uma promessa minha para a velha guarda que se a escola passasse por um momento difícil, eu ia ajudar. Ponto. E só estou de volta à administração da escola porque eu sou igual vampiro, eu só entro em casa que eu sou convidado. Mesmo sendo cria do Arame, eu não ia lá me meter na administração do César se eu não sou conselheiro, se eu não sou fundador do Arame. Eu sou cria, eu não sou fundador. Tá entendendo? Talvez não seja... Então, essa parte aí, você é cria do Arame. A sua mãe, né, Dona Jandira, né, que Deus a tenha. Fiquei sabendo que não estava lá essa época, que ela era chamada carinhosamente como Jandirão, né?
por ser a única mulher lá na ala dos compositores, né? E ela era muito, você é muito parecido com ela, porque ela não fechava com errado, né? Ela fechava com o certo. Você se identifica muito em fazer o Arame continuar como escola pela sua mãe? Então, o que acontece? Assim, durante muitos anos, eu até cometi um erro lá atrás, década de 2000, né, quando eu ganhei relevância, quando eu fui cantar na Imperatriz, estava naquele deslumbre de estar lá como segundo cantor, cantando pelo Brasil afora, por outros países e tal, na televisão. Eu tenho que dizer para minha mãe, por que que você não continua ainda insistindo com o arame? O arame não vai sair disso. E aí a minha mãe falou para mim assim, a minha escola de samba é o arame, entendeu? Ela falou assim, eu sou arame. E quando a gente brigou, que saiu, que fundou o Império Ricardense, ela foi com a gente, ela era contra a diretoria do arame, como já foi em outras oportunidades, mas ela disse também que não deixaria de desfilar pelo arame. Então, o que acontece? Ela é um exemplo, né, de resistência da escola, né, como existem outros, né, como o próprio Bené. Né? Então, assim, ela é uma resistência. E durante um tempo eu comecei a analisar isso e enxergar dessa maneira. E um dia eu já estava ajudando lá o Jacarezinho, estava ajudando a Unidos das Vargens, ajudei um bloco lá de Mesquita Tradição Barreirense, isso lá atrás. Aí um dia eu parei para pensar e falei assim, pô, gente, como é que eu ajudo as outras escolas e não ajudo a escola do meu bairro? A escola que eu comecei, Sim. A escola onde eu aprendi. E foi onde eu comecei a me meter nas coisas do arame, entendeu? E, como você falou, né? Uhum. Mais ou menos como a minha mãe, mesmo estilo e tudo mais. A diferença é que a minha mãe nunca quis comandar nada. Aliás, eu também não tenho vontade de comandar nada. Né? Mas eu sei que o único caminho para conseguir as coisas certas é você se metendo na política da escola. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como fazer de outra maneira. Eu já tentei de outra maneira no próprio arame. Eu ajudei lá atrás quando você chegou na escola, e sem ter cargo, sem ser presidente, sem ser vice, sem ser nada. E num determinado momento o próprio Sala disse na minha cara, você aqui não manda nada, você não é nada. E escreveu na internet lá uma carta, como essa aí que ele botou agora, que é o que ele adora fazer, porque na tua cara ele não fala. Ele fala na internet. Aí eu fui obrigado a olhar para um lado, olhar para o outro e falei, ele tá certo. E aí eu fui ter a experiência de fundar o Império Ricardense. E agora, né, apesar de não ser fundador do arame, né, a gente leu aqui o estatuto e não é necessário isso para você ter um cargo administrativo na escola. Né? Agora, a parte do Conselho Deliberativo do arame ela precisa também ser revista, porque a maioria que está ali, infelizmente, está com uma idade avançada. Né? Então, o próprio presidente do Conselho Deliberativo, o seu Irle, ele está lúcido, mas já é um senhor de muita idade. Então, assim, isso vai ter que ser mexido se a escola quiser continuar a viver. Sim. Ou então ela vai virar o que talvez seja a vontade do César, um clubezinho particular de um dono só. Tá entendendo? Essa é a luta. É isso que as pessoas não entendem. A luta é para que o arame se perpetue além de nós. Pô. Não é para que ele morra com a gente. Entendeu? Sim. Então é por isso que eu voltei. Porque a minha mãe já morreu. Morreu ano passado. Mas a escola que ela ama não tem que morrer com ela. Ela tem que continuar. Não. Entendeu? Isso te dá mais força, né, Nino? De lutar pelo arame. O áudio sumiu aí, o áudio. Eu não tô te ouvindo bem, não. A sua internet está falhando um pouquinho. As pessoas não estão te ouvindo direito. Espera aí. Eu te ouço, mas as pessoas não. Deu uma travada aí. Quem está escutando o Nino, me avisa, tá, gente? Vai postando aqui nos comentários. Para mim tá ótimo. Vamos ver agora se vai surgir algum comentário. A Vânia estava falando que ela não estava conseguindo escutar, a Vânia Preta. Vamos ver se vai se surgir comentário, eu te aviso, tá? Melhorou aí para você? Para mim tá ótimo. Tá, para mim tá ótimo. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Ótimo. Tô ouvindo bem. Então é basicamente isso, entendeu?
o lance todo é esse, assim, a gente tem que... As pessoas precisam entender o seguinte, né? Às vezes, assim, algumas pessoas falam comigo, Nino, você é cantor, tá se metendo nessa questão de bastidores, né? Aí falam que você é polêmico, como o Tentem acabou de escrever ali, você é malucão e tal. O que acontece? O que acontece? Lá atrás, por exemplo, eu vou citar um nome. O Laíla era compositor, pô. Também foi cantor de samba. Entendeu, Laíla? E uma hora ele enxergou que ele tinha que ser diretor de harmonia. Uma hora ele enxergou que tinha que ser diretor de carnaval. Nada impeça que, num futuro, ele venha a ser presidente de uma escola de samba. Até presidente de uma liga. Porque as pessoas vão... Sim. Esse é o trabalho dentro do carnaval. Passarem por experiências para que um dia alguém tenha que ensinar e comandar. Então, assim, se todo mundo decidir só ficar na parte artística, ou como folião, quem é que bota a escola na rua? Quem é que vai ser seu representante legal? Alguém tem que ir para isso. Só que a gente vive momentos assim, complicados. Momento complicado de transição política, de desencontros. Como eu falei aqui para você, lá atrás houve uma rusga, né, entre a minha pessoa e o pessoal da Liesp. Rusga que foi em relação à fofoca de pessoas. Eu já fiz essa pergunta várias vezes para o Gustavo Barros, já fiz essa pergunta várias vezes para o Marcelo Gonçalves, fiz para o Cleito agora, já fiz para o Wallace Palhares, já fiz para algumas para o Marcelo do Rap. Falei assim, o que houve realmente entre Liesp e Nino? Eles param para pensar e falam absolutamente nada. Não houve nada, cara. Não houve nada. A minha briga era com a minha escola, pô. E os caras levavam fofoca. Sim. Fofoca pra lá, fofoca pra cá. Fofoca pra lá, fofoca pra cá. Nunca houve nada, pô. Entendeu? Nunca houve nada. Eu nunca processei os caras, eu nunca levantei nenhuma bola, como o próprio César agora tá levantando. Dizendo que os caras fazem isso, fazem aquilo. Beleza, então prova, pô. Prova. Vai lá e prova. Exato. Tá entendendo? Acabou. É muita fofoquinha, muito papo furado e pouca ação. Então, nunca houve uma proximidade, nunca houve um contato. Para você ter uma ideia, as pessoas dizem que eu sou inimigo do Sandro Avelar. Polêmico. Não, estou dizendo em relação à pessoa. E tem um monte de gente falando aqui no meu WhatsApp para eu tomar cuidado com o que eu estou falando, que chega não sei aonde. Eu não tenho que tomar cuidado com nada. Vocês têm que aprender que a verdade tem que ser dita. Eu não estou aqui para ficar fantasiando na live, pô. Eu estou aqui para falar a verdade. Entendeu? Eu nunca me encontrei com o Sandro Avelar para resolver nada. A gente nunca brigou. A gente nunca trocou uma palavra de ofensa um ao outro. Tá entendendo? A única vez que a gente conversou positivamente. Agora, é lógico, um bota a pilha daqui, um bota a pilha dali, você fala uma parada. Porra, você fala um áudio com o cara no PV, você fala um áudio com o cara no PV, o cara pega e manda o áudio pra frente, pô. Tá entendendo? Isso roda. É uma opinião pessoal minha, porra, que eu tô dando em relação a alguma coisa, em relação a uma pessoa, pra você. Pra você. Ah, às vezes falou num grupo, vazou. Se vazou porque que o grupo também é um grupo de moleques, pô. Moleque. Tá entendendo? Então essa é a questão. Uma vez eu fui interpelado. Pô, vazou um áudio teu aqui falando um negócio da liga. Aí eu falei pro cara assim, eu escrevi em algum lugar público, eu mandei esse áudio e no YouTube, o que foi? Não, mandei no PV de alguém e alguém mandou pra vocês, E vocês vão me dizer quem foi a pessoa? Não, falei, então vocês gostam de fofoca, porra. Porra! Sim. Fofoca. Tá entendendo? Concorda comigo? Sim, claro. Com certeza.